Olá, bem-vindos então a mais esse episódio, da nossa maratona A Criança Protagonista nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Eu sou Vitória de Machado, juntamente com a minha colega Cleidiane Rocha Aranha Moura. Somos alunas do curso de Pedagogia da Uninter. Então, temos feito esse curso de extensão, com o objetivo de ajudar, a nós mesmas e outros professores em busca de mais aperfeiçoamento, sobre esse tema de a criança protagonista, como podemos melhorar como professores, o que podemos propor para essas crianças de anos iniciais, e agora temos mais um episódio de propostas, na prática, que vão nos ajudar a ter mais ideias de atividades para fazer. Então, agora eu vou dar uma sumidinha aqui da tela para apresentar os nossos slides. Então, ler, escrever, aprender, brincar. Então, o que essas palavras têm a ver uma com a outra? O que elas se relacionam? Na aprendizagem significativa, essas palavras estão todas relacionadas. Então, ler, escrever, aprender, brincar, muitas vezes a gente pode pensar que a criança agora vai para o ensino fundamental, agora ela precisa, se sentar, com a sua, em sua classe, com o seu caderno, com o seu estojo, ela não vai ter mais tempo para brincar como era antes na educação infantil. Então, a gente precisa desmistificar, esse pensamento. A gente não pode pensar a criança que vai para o ensino fundamental, não, agora ela não vai ter mais como brincar, não, agora é mais sério, Claro que ela começa no universo de letras, de palavras, de letramento muito mais intenso, do que era antes. Mas o brincar ainda precisa estar presente, O brincar ainda precisa fazer parte, integral da sua aprendizagem no ensino fundamental, porque brincando a criança aprende, Já vimos aqui anteriormente nos nossos outros vídeos como é importante, o lúdico, o brincar para uma aprendizagem mais significativa e potente. E para uma aprendizagem mais significativa e eficaz, os recursos podem estar no cotidiano das crianças. Então, muitas vezes a gente pode pensar que temos que dar recursos para as crianças que são caros ou que vão demandar muito trabalho, muito dinheiro, para as crianças brincarem, para as crianças aprenderem, mas não, A gente pode usar coisas que temos na nossa casa, já podemos usar coisas recicláveis, podemos usar coisas que as crianças, na verdade, já fazem uso, do seu dia a dia. E hoje vamos trazer, então, um recurso que já é muito familiar para nossa criança, que é o Poppet. Poppet, ele está, entre um dos brinquedos até mesmo dos bebês, Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos adoram o Poppet, E quando eu fiz, então, ali as letras, no Poppet, o meu filho de 4 anos, ele adorou, Ele começou a clicar em cada letra, falando o seu nome, e foi muito interessante, assim, ver como isso chamou a atenção dele, Apenas com 4 anos de idade, ele já gostou. Então, é uma ideia muito legal, de que nós temos em mãos para variar, os recursos. Então, exploração de diversos suportes de escrita. Podemos criar o contexto com as crianças, partindo do pressuposto de que a criança se interesse por animais da fazenda, por exemplo, que é a ideia que trazemos aqui, do cavalo, da vaca, o galo, a galinha, o porco, o cachorro, a ovelha,
Elas podem brincar, então, são, né, brinquedinhos ali desses animais, e elas podem criar narrativas, podem criar a partir desses brinquedinhos, né, de fazenda. Então, aí, então, depois que elas brincarem, podemos desafiá-la a fazer a escrita de cada um desses animais. A partir da escrita, ela pode também passar a escrita para fichas, né, de papel, ou até mesmo para o seu caderno. Pode escrever no seu caderno também os nomes dos animais, pode fazer essa lista, né, do nome dos animais. Pode-se também fazer um jogo de tabuleiro, por exemplo, né, onde a criança vai avançando as etapas através, por exemplo, de perguntas sobre cada um dos animais. Essas perguntas podem estar relacionadas com as características de cada um desses animais, né? Trazendo referências sobre cada um dos animais, por exemplo, eu gosto de banho de lama, né? Quem é que gosta de banho de lama? O porco, né? Então, se a criança acertar, ela vai avançando as casinhas. Então, esse é um jogo, né? Uma brincadeira autoral. Até buscamos, né, na internet outros tipos de jogos e brincadeiras e tem muitas coisas prontas, né? Tem muitas ideias que podemos usar já prontas, mas tem outras coisas que, como esse, né, podemos criar a partir de um pouco de criatividade, sim, partindo realmente do interesse, né, do que a criança gosta, das coisas que elas já são familiares para ela. Outro jeito, então, de utilizar o Poppet é através dos números, né? Podemos trabalhar os conceitos matemáticos com o Poppet. Então, ali fiz a escrita dos numerais, né? Podemos variar, né, os desafios ali para as crianças, quantos temos de cada cor, quantos roxos tem, quantos azuis, quantos verdes, ou somando, né? Somando a fileira verde, a fileira amarela, quantos tem, né? Podemos fazer o Poppet com esse conceito matemático sem a escrita do numeral, né? Não precisa ter a escrita do numeral. Podemos simplesmente lançar esse desafio de dessa soma, né? Das fileiras, trabalhando essas cores também. Podemos pedir para a criança escrever, montar, né, a conta no seu caderno, né? O azul, né? Quantos azuis tem? Tem 5, então ela escreve os 5 mais a fileira verde. Quantos tem na fileira verde? Tem 6, então mais 6. Então ela usa o Poppet para representar, né, para quantificar e escreve lá o seu resultado. E assim por diante. Tem poppet redondo, tem poppet quadrado, tem poppet de coração, tem poppet, né, octógono, tem vários hexágono, tem vários tipos de poppet, né? Todo mundo sabe que eles variam muito. Então dá para trabalhar com esse poppet também, né? De várias maneiras. Então, essa foi a ideia do uso de Poppet. Né? Na internet também tem outras variáveis também, né, de atividades com Poppet. Aqui eu esqueci de comentar que podemos também trabalhar sílabas, né, aqui pelo Poppet, não somente escrevendo a letra em cada espaçozinho, mas também podemos escrever as sílabas, né, de algumas palavras. Por exemplo, a fileira vermelha pode ser uma palavra, né? Podemos daí separar as sílabas, né? Essa separação de sílabas também é muito importante para a criança ir construindo, né, a sua palavra através dessa separação de sílabas. E também trazemos então a ideia da caixa de areia como suporte de escrita. Essa é uma ideia montessoriana, né,
que nós trazemos aqui, que pode ser usado com letras, com palavras, com numerais também, as suas quantidades aqui que eu representei com pedras, né? Número 5, 5 pedrinhas e assim por diante, né? A criança pode ela mesma ir fazendo, né? Montando essa brincadeira com os numerais e quantificando. Pode ser feito com outros elementos naturais também, né? Com gravetos ou com cascas de árvores, por exemplo, também para representar esse numeral. E a letra ou a palavra também. Ela vai escrevendo com o próprio dedinho. Pode ser colocada ali na frente dela uma ficha com uma palavra pronta e ela tem que então copiar, né? Fazer a escrita na caixa de areia conforme está escrita na ficha que a professora escreveu. E assim por diante. Né? Então a caixa de areia tem, na verdade, infinitas possibilidades, né? Da criança brincar aprendendo. Ou aprender brincando, né? Construção de gráfico matemático com elementos naturais. Então, essa é uma ideia muito legal também. Como eu falei antes, né, com os elementos naturais, tem pedras, cascas de árvores, graveto, tem também aquela sementinha ali que é tipo uma orelhinha de macaco, né? Então, do 1 até o 5 pode ser feito do 1 até o 10 ou até, né, o numeral que quiser, e representando então com os elementos naturais. Ou pode ser também representando com outros objetos, né? Pode ser com brinquedinhos pequenos também, né? Ou mesmo tipo 5 carrinhos, e por aí, e assim por diante. Quantificação com elementos naturais também. Então, aqui mesma ideia, né? Mas apenas utilizando os gravetinhos. Essa é uma ideia bem legal para as crianças também irem da mesma forma, né? Fazendo seus esquemas operacionais. Ela pode pegar os 5 gravetinhos e juntar com os 3 gravetinhos, né? Então, 3 mais 5 dá quanto? Ela faz também a operação no seu caderno ou em alguma folha, né? Então, vai tendo esse suporte para representar, né, a sua quantificação para a soma. E assim por diante, né? Pode ser feito até o 10. Então, ela vai buscando esse recurso para auxiliar no seu raciocínio matemático. O jogo da memória dos números. Então, ele é feito com material reciclável de tampas de requeijão e cartolina. Então, como eu falei lá no começo, né, não precisamos pegar algo pronto, podemos fazer nós mesmos, né, um jogo da memória da maneira que a gente quer, né. Aqui foi a minha colega Cleidiane que fez esse jogo. Esse recurso pode ser utilizado para aprendizado dos números e sua escrita, para o desenvolvimento do raciocínio rápido, da noção espacial, da memória fotográfica de maneira lúdica. Então, o jogo da memória, ele trabalha muitas coisas, né? Muitas habilidades, a atenção também, a concentração, que são habilidades importantíssimas para leitura e para escrita. Então, aqui é o jogo dele, né? Na prática. Bloco dos numerais. Além do aprendizado dos números, com esse jogo é trabalhado a escrita, sequência numérica, quantidade, divisão silábica e formação de palavras. Então, muitas coisas, né, trabalhadas no mesmo jogo. Então, muito interessante também essa proposta, essa ideia de atividade, de jogo. Temos a lata das letras, né? A lata das letras é muito legal. É como um alfabeto móvel, né? Ali dentro. Vai passando a lata de mão em mão, né? Com a música. Quando para a música, a criança que está com a lata na mão tira, abre a lata, tira uma letra de dentro da lata e fala em voz alta. E precisa então falar uma palavra que inicia com essa letra sorteada. Então, também trabalha muitas coisas, né? O coletivo, eu trabalhei equipe,
E a criança também, né, aqui ela é vista como uma criança protagonista, né, porque ela precisa pensar numa palavra com aquela letra que inicia. E então, trabalha a autonomia dela, né. E aqui temos a formação de palavras com alfabeto móvel. Aqui é uma caixa com alfabeto móvel e com bocas tem 6 bocas de garrafa, e a criança então precisa, né, encaixar ali a tampinha, que é representado por todas as letras, diferentes letras, ela precisa encaixar para formar o nome das frutas, né? Aqui temos o exemplo do tomate, pode ser, né, representado com a figura e também com a própria palavra, né, através de fichas que a professora escreve. Aí, o aluno então precisa copiar a palavra, né, procurar dentro da caixa cada letra e formar ali então. Tem outras frutas também, banana, procurando a cada letrinha, né, através da figura da banana. Procura o B, procura o A, também com o coco, né? E assim por diante. Não precisa ser somente com frutas, pode ser feito isso com animais também, por exemplo, né? Ali a professora pode colocar figuras de animais e também o seu nome, né, escrito. Então o aluno precisa montar o nome do animal ali embaixo também. Então, esse jogo é muito legal, muito interessante também, totalmente autoral, né? Onde a criança pode desenvolver diversas habilidades, como atenção, né, concentração, a escrita das palavras, né? Depois ela pode também, ao montar o nome ali, ela pode escrever no seu caderno, né, esses nomes que ela conseguiu montar. Deixa eu ver aqui. Então era isso, pessoal. Essas ideias muito simples, né? Totalmente caseiras, que como eu comentei anteriormente, podem ser feitas com o nosso aluno protagonista, que pode desenvolver, né, essa aprendizagem significativa. A criança pode ser vista como sujeito autônomo, né, livre para se expressar, e através dos jogos e brincadeiras, de maneira lúdica, que ela vai então se apropriando dessa aprendizagem, que ela vai formando, né, sua leitura, sua escrita, vai aprendendo brincando. Então, muito obrigada por acompanhar esses nossos episódios. Agora vamos partir para o próximo. Muito obrigada.